Convidamos você para conhecer o nosso universo sobrenatural, com histórias reais e contos que dominam o imaginário popular. Fatos cheios de mistério e sem explicação. Toda sexta-feira você vai encontrar em nosso canal sempre um novo conto. Agora fique com mais uma história feita especialmente para você e tenha bons pesadelos. Os jovens trazem em si um desejo de conhecer o mundo e seus segredos, seja num plano real ou místico. Porém, o que eles esquecem é que para tudo tem um preço a ser pago e as consequências podem ser irreversíveis. Hoje, conheceremos a história de um jovem que chegou em um momento decisivo em sua vida, aonde poderia prosseguir ou retroceder em conhecer o ocultismo e seus segredos. Gil era um jovem de 17 anos que estava na fase da descoberta e tudo que despertava a sua curiosidade o atraía. E foi nesse período que ele conheceu o universo do rock and roll e toda a essência que fazia sua mente viajar nos personagens mais conhecidos desta cultura pop, que passava por Robert Johnson e banda como Beatles, Rolling Stones, Black Sabbath, entre outras. Porém, havia outros temas que envolviam esse universo, e o ocultismo era algo que despertava a sua curiosidade. E um certo dia, conheceu um jovem que curtia o mesmo gosto musical. A amizade foi criando raízes e se fortalecendo. O jovem se chamava Tadeu. Um certo dia, Gil vai à casa do seu amigo e leva com ele um disco de uma banda de heavy metal. E Tadeu fica totalmente alucinado com o som da banda. E neste momento ele pergunta: "E aí, estás a fim de vender esse disco?" E Gil responde: "Meu amigo, teria que ser algo muito melhor para dar fim a esse álbum." Que Tadeu se lembra de algo e diz: "Ei cara, lembra da nossa última conversa sobre magia e ocultismo?" "Lembro sim", diz Gil. E Tadeu continua: "Pois é, a minha avó tem um livro de magia. Na verdade, são 3, um de capa preta, um dourado e o outro é prata. Mas ela só tinha um, que é o de capa preta. E a minha mãe guarda ele em um quarto fora da casa, que funciona como uma despensa, que fica no fim do quintal. E aí, estás afim?" Gil, ao saber da existência do livro, fica curioso e diz: "Caramba, é sério? Negócio fechado." Tadeu vai até o quarto onde funcionava a despensa e retorna. Porém, não entra em sua residência e diz ao amigo: "Jamais entre com esse livro e leia ele dentro de sua casa ou de outra pessoa. Entendeu?" Gil fica surpreso e pergunta: "Isso é sério, meu irmão?" "É sim, mano. E tem mais. Quem possui esse livro pode ter contato através de sonho ou até mesmo real com o outro lado. Estou te falando a mais pura verdade." Ele entrega o livro ao amigo, que estava enrolado em um tecido grosso. Os jovens se despedem e Gil segue para sua casa. Chegando às 10h30 da noite, pega uma enxada e uma pá e cava um buraco próximo a uma árvore no fim do quintal e enterra o livro. E no outro dia, quando a noite chega e todos estavam dormindo, vai até o local, desenterra o livro e com uma lanterna começa a ler. E fica surpreso com tantas informações antes desconhecidas. Dias depois, estranhos fenômenos começam a acontecer e ele sente uma estranha sensação de estar sendo observado por alguém. Porém,
Ao olhar ao redor, não vê ninguém. 2 meses se passam e quando retornava para sua casa, vê uma estranha criatura rolando em meio ao caminho. E era por volta das 11h20 da noite. De início, ele pensava ser um animal, mas o que se revela tinha características humanas e de animal. Era algo que ele jamais havia presenciado em toda a sua vida, e o medo toma conta do jovem. E o estranho ser olha em sua direção, encarando o jovem por alguns minutos, e some, entrando em meio ao mato que existia ao lado da estrada. Gil jamais tinha visto algo tão sinistro. O jovem passa a noite perturbado, tendo na sua memória a estranha criatura que ele encontrara no caminho. Os dias se passam e tudo é logo esquecido. Em uma certa noite, ao ler o livro, um feitiço lhe chama a atenção, aonde iria precisar de um gato preto. E nesse momento ele pensa, se eu tivesse um gato preto, talvez iria fazer esse feitiço. Subitamente do nada, surgem 2 gatos, miando no quintal. O jovem fica tomado por um temor terrível e pega os gatos que vêm em sua direção, e ele os coloca em um saco, levando para o outro lado do bairro e soltando os animais no meio de uma encruzilhada, e retorna para sua residência. Porém, ao chegar em casa, tem uma surpresa. Os animais estavam em frente à sua casa. Ele entra no recinto e fecha a porta. Os miados seguem durante toda a noite. Os dias se passam e um certo dia, a mãe do jovem olha para o filho e diz: "Meu filho, está tudo bem com você?" "Está sim, minha mãe." "Por que a pergunta?" diz Gil. E a sua mãe lhe diz: "Eu estava orando e senti um forte desejo de orar por você. Não sei por que razão, mas Deus colocou no meu coração para pedir proteção por sua vida." Ele abraça sua mãe e agradece, porém não lhe conta nada sobre o livro. E na mesma noite, quando se aproximava das 12 horas, ele tem uma estranha visão de uma mulher com cabelos brancos, porém tem uma fisionomia jovem. Estava sentada ao lado de sua cama e olhando para ele diz: "Você tem que devolver o meu livro." Estranhamente, ele não tem medo. "Que livro?" diz o jovem, como se não soubesse. E é nesse momento que ela lhe diz: "Você tem que devolver o meu livro, caso contrário, não irá ter paz." Então, ele admite e diz: "Está certo, vou devolver o seu livro." O jovem sabia que, na verdade, a visão que ele viu se tratava da avó do seu amigo, e ela vai sumindo lentamente. E nesse momento, ele desperta, olhando para todos os lados. Em seguida, vai até o quintal e cava no local aonde se encontrava o livro. Porém, tem uma surpresa. O livro havia sumido misteriosamente sem explicação. E Gil recorda o momento em que decidiu não realizar o ritual da magia e sente no coração um alívio em não ter aberto um elo entre o mundo real e o sobrenatural. Ao entrar em seu quarto, relembra da conversa que teve com sua mãe e agradece a Deus pelo livramento, e nunca mais quis saber sobre o mundo do ocultismo. O sábio se desvia do mal, mas o tolo é como um animal dominado que segue sem saber para o matadouro. Boa noite e até o próximo Contos da Madrugada. Se você gostou do nosso conteúdo, então curta, compartilhe e se inscreva no nosso canal. E muito obrigado. Até a próxima!